Shalom! Hoje eu quero falar convosco um pouco sobre Richard Niebuhr. Niebuhr, um teólogo contemporâneo, um teólogo que marcou uma época, um período que foi de suma importância para o contexto da teologia europeia e é um teólogo que faz parte da composição teórica de todo o contexto da teologia contemporânea. Niebuhr escreveu um livro, Cristo e a Cultura, que foi um best-seller e foi um livro que, se nós formos pensar, as propostas, discussões e argumentações de Niebuhr têm muito a ver com o que nós hoje estamos vivenciando em alguns contextos e âmbitos e até segmentos do cristianismo. Ele vai dizer, e ele discorre sobre isso, apontando que no nosso tempo, tá, nós vivemos, isso ele colocando já naquele período em que escreveu essa obra, no século metade do século XVIII para o século XIX, quando ele escreve essa obra, e ele vai dizer que nós estamos vivendo um tempo de um debate entre várias esferas ou múltiplas esferas sobre as relações entre o cristianismo e a civilização. Não é? Estamos vivendo um momento de participação e de abordagem entre que os historiadores, os teólogos, os estadistas, os eclesiásticos, né? Todos aqueles que fazem parte de um contexto eclesiológico estão levando a cabo publicamente algumas posições que causam conflitos na própria consciência. Por quê? Porque às vezes está polarizando em torno de temas específicos e especiais, tais como em lugar de priorizar, por exemplo, abordagens referentes à fé cristã, à educação em geral e à ética cristã, dando muitas das vezes priorização a outros temas que são temas contemporâneos que não estão tão em pauta, tão em voga como estes, ou como deveriam estar tão em pauta, tão em voga como estes, para segundo a articulação de Richard Niebuhr. Às vezes tratamos de questões amplas, tá? De questionamentos amplos, que sobre algumas respostas, algumas articulações até de responsabilidade da própria igreja, com a ordem social, com a necessidade de uma separação como sagrado, como santo do contexto mundo, do sistema mundo, e entramos em um debate que podemos considerar um debate polifacético. Por quê? Porque parece de ser definido a partir de uma questão entre os expoentes de civilizações que são defensores do cristianismo, mas estão observando ou querendo adaptar o cristianismo a uma sociedade polarizada e secularizada. Então surgem umas novas perplexidades, surgem umas novas embates e debates, surgem as novas articulações, não é? Que vão dando mais ênfase, vamos dizer assim, a questões mais naturais do que espirituais. E com essa proposta e com essa articulação, Niebuhr tinha muitas preocupações. Ele dizia que o eterno problema é que muitas das vezes a humanidade de Jesus Cristo ela não é tão discutida, abordada e valorizada como outros temas que são propostos e estão em debate. Ele já falava isso na sua época, tá? No seu período. E nós estamos aqui falando de uma obra que ele escreveu, colocado com o título Cristo e a Cultura. Tá? Outra questão também ele vai falar
que a história, o contexto histórico da guerra das civilizações, a partir até do próprio contexto que envolveu-se o nascimento do cristianismo lá no período, desculpe, no período da civilização greco-romana, período da helenização, do helenismo, que o evangelho constituía-se, né, um dos capítulos mais dramáticos em toda a história da cultura ocidental e até do contexto eclesial, o contexto igreja. E aqui surgia, claro, ali dentro daquele contexto ainda do helenismo, lá no berço do cristianismo, aminosidades populares baseadas com a piedade social, com polêmicas literárias, com objeções filosóficas, com resistência do próprio sacerdotalismo dos sacerdotes, né? Da própria cúria sacerdotal, alguns interesses econômicos e algumas questões, principalmente de confronto de poderes. Era o mapa da sociedade e do, vamos assim, do contexto cultural daquela época, daquele período em que o cristianismo está nascendo. Agora, as situações históricas e sociais, elas, se nós formos olhar, em algumas questões se adequam, em algumas questões elas se tornam convergentes, não é? E aí Niebuhr vai dizer e vai argumentar em sua obra, dizendo que os ataques contra o cristianismo muitas das vezes surgem de argumentos tendentes a considerar os cristãos como os inimigos da cultura. Ou seja, eles vão lutar em dizer que o cristianismo não está dentro de um contexto cultural. Então, eles vão dizer que o perdão de que Cristo pratica e é ensinado é inconciliável com as exigências de uma justiça em um sentido humanista e de um sentido de responsabilidade social, né? As sentenças do Sermão da Montanha sobre a ira, a resistência ao mal, sobre o juramento, sobre o matrimônio, sobre a ansiedade, a propriedade, são temidas hoje e ainda eram temidas já naquele período em que Cristo discorre o seu Sermão da Montanha, e ainda hoje são temidas por aqueles que conduzem a sociedade culturalmente acharem que esses preceitos, que essa normatividade, ela é incompatível com os deveres de uma vida em sociedade. Então, o grande embate, a grande discussão, o grande diálogo, o grande confronto parte desse caminho, parte desses elementos em que a cultura quer contrapor o cristianismo, mas o cristianismo não é que está fora da cultura. Ele vai além da cultura, porque ele é regido e conduzido e tem no centro aquele que é o que criou e promoveu a existência do homem. O homem surgiu a partir da sua criação. E não existe cultura sem homem. A cultura começou a iniciar e a surgir a partir da civilização ou da primeira civilização oriunda da ordem criativa de Deus. E isto é o grande paradoxo e confronto, não é? Uma outra coisa também que
Niebuhr vai defender e vai argumentar e vai discorrer no seu livro que a exaltação cristã dos humildes ofende aos aristocratas, né? Por uma parte, ofende e confronta até os proletários, né? Os dominantes do poder econômico e social. Então, essa inexequibilidade da sabedoria de muitos, mas que tornam-se sábios através da ação e do poder e da intervenção de Cristo, causa uma grande confrontação aos sábios e prudentes no contexto filosófico e cultural da sociedade atual. Cumpre-se o que Paulo declarou, que Deus usa as coisas vãs deste mundo para confundir as sábias e as doutas, não é? Então, o grande ataque contra Cristo e a fé cristã parte desse prisma, parte desse paganismo da sociedade, parte desta polarização cultural e parte de uma exacerbada ou assoberbada valorização da cultura no seu contexto filosófico, sociológico, esquecendo do humano, esquecendo das raízes, das origens, dos princípios e dos valores máteres que regem uma sociedade. Então esse aqui foi um momento de uma pequena reflexão para nós iniciarmos o dia aqui no seu canal A Rota da Teologia, falando um pouco de Cristo e Cultura no livro de Richard Niebuhr. Obrigado a todos.